Boa noite a todos. Que a doce e serena paz de Jesus esteja conosco nesta noite. Nós vamos refletir juntos sobre o tema original da nossa reflexão, é Jesus no Lar, que na verdade é o título de uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito Nélio Lúcio. E é uma obra que nós gostamos particularmente porque ela é um conjunto de histórias que Jesus contou, e histórias simples que ele contava na intimidade do lar, Jesus no lar, trazendo para os discípulos e para aqueles que o acompanhavam elementos do seu dia a dia, elementos da cultura da época, para ensiná-los sobre as coisas do espírito imortal. Então é um livro que nós recomendamos a todos, e para aqueles que fazem o Evangelho no Lar, é uma leitura bastante edificante, bastante inspiradora. E nós fizemos essa primeira reflexão aqui no domingo em inglês. E quando fomos passar para o português, sempre modificamos um pouquinho o nosso estudo. E sentimos então vontade de adicionar algumas reflexões um pouco mais aprofundadas em torno da família, buscando as obras do Espírito Emmanuel. E fizemos uma coletânea então de várias mensagens de Emmanuel encontradas em livros diversos, na revista O Reformador, no livro Vida e Sexo, no livro Consolador, assim como no livro Pão Nosso, e várias mensagens que fomos acumulando e que são resultado da reflexão que nós vamos dividir hoje com vocês. Para aqueles que já estão conosco na doutrina espírita há algum tempo, talvez estejam pensando como eu mesma pensei em um determinado momento. Nós sabemos qual é o papel da família dentro da doutrina espírita, como esse núcleo que recebe os espíritos. Nós muitas vezes nos reunimos no núcleo familiar com outras almas com quem temos negócios inacabados. Então, o lar ele tem essa função divina de reaproximação das almas, para que nós possamos, junto a almas que muitas vezes um dia prejudicamos, nos reerguermos diante da nossa própria consciência e também fazermos o processo de reparação com estas almas. E esse é um conhecimento, digamos assim, geral. Aquele que ingressa na doutrina logo aprende sobre esses princípios básicos em torno da família. Mas eu mesma me surpreendi ao ler e estudar Emmanuel o quanto a família é importante. E eu mesma me surpreendi no quanto o estudo tocou a mim mesma e me fez apreciar, olhar, sentir e valorizar a minha família sob um ponto de vista diferente. Então é isso que eu desejo para vocês na noite de hoje. Mesmo para aqueles que estão sentados aqui pensando, ah não, ela vai falar sobre família, já sei tudo sobre família na doutrina espírita. Vamos ver se a gente consegue tocar um pouquinho nas fibras da alma de vocês, e vocês saiam daqui levando uma visão ainda um pouquinho mais requintada do papel da família dentro da doutrina espírita. Então vamos lá começar com o livro Vida e Sexo, onde Emmanuel tem um capítulo intitulado A Família. E lá Emmanuel vai dizer para nós, vou precisar de um pouquinho de água, por favor. E lá Emmanuel vai dizer para nós que de todas as associações existentes na Terra, excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhuma mais importante em sua função educadora
e regeneradora do que a constituição da família. De semelhante agremiação, onde dois seres se unem, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar. Obrigado, querido. Garantindo os alicerces da civilização. Então, Emmanuel traz dois conceitos que nós vamos procurar aprofundar. Ele fala da família na sua função educadora e regenerativa. Então, no âmbito da família, o espírito se educa no âmbito da moralidade, no âmbito da ética, mas também se regenera porque, como dissemos, vamos reencontrar almas e oportunidades de reabilitação. Mas, para além disso, a família, o lar, ele garante os alicerces da civilização. O que será que Emmanuel quer dizer com isso? Qual é a correlação entre a família e a sociedade, entre uma família estruturada e uma civilização harmonizada? Nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. E ele vai continuar então no capítulo falando de 5 funções da família. A primeira dela, diz ele, que através do lar a reencarnação se estabelece, ou seja, as pessoas reencarnam, nós reencarnamos pelas portas do lar, possibilitando, através desse mecanismo, o trabalho executivo de elevados programas de ação do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual tem elevados programas de ação que acontecem através do processo reencarnatório pelas vias do lar. Que programas são esses? Então, quando nós, por exemplo, estudamos a obra de André Luiz, nós vamos aprender, vamos ler sobre muitos casos onde muitas vezes espíritos em processos de ódio, em processos de retaliação recíproca, se degladiam no transcorrer de séculos. Vamos ver processos onde crimes são efetuados, crimes passionais ou crimes de todas as sortes, às vezes gestos de uma criatura prejudicando a outra nos negócios, irmãos que roubam de irmãos, enfim, uma série de dramas que faz parte do nosso cotidiano. E a espiritualidade superior programa, tem planos elevados, planos de justiça, planos de misericórdia, que vão fazer com que os espíritos reencarnem juntos. Muitas vezes, aquele que foi o agente da destruição recebe destruído nos próprios braços, na condição de filho. E muitas vezes aquele que foi o comparsa, não é? No processo de destruição, vem agora como o esposo, como a esposa, como um amigo próximo, alguém vinculado, para que as almas se reencontrem e possam então começar uma nova história. E são muitas e muitas as narrativas nas obras mediúnicas que falam desses programas elevados de reaproximação, de reabilitação, de recomeço e de esperança que acontecem pelas vias da reencarnação no Sagrado Instituto da Família. E Emmanuel vai continuar então falando que um segundo ponto fundamental através da família, diz ele, é a maternidade e a paternidade, onde o homem e a mulher vão então adquirir os mais amplos créditos diante da vida. Por quê? Porque a maternidade e a paternidade são, na verdade, como está dito em o Evangelho segundo o Espiritismo, missões. Missões que Deus dá às criaturas
para que elas contribuam na obra de melhoria da humanidade. Então, quando dentro de um lar, de uma família, os indivíduos se propõem a receber os espíritos que reencarnam, não é? Eles contribuem com Deus na condição de co-criadores de corpos, mas também contribuem com Deus dentro da lei de solidariedade que vige no universo, onde nós somos convidados uns a ajudar aos outros. Então, hoje, um dia, duas almas nos receberam, nos propiciaram a vida, e hoje nós nos educaram da melhor maneira que puderam, e hoje nós somos convidados a retribuir a vida, educando, ajudando, dando o melhor de nós mesmos para aqueles que convivem conosco. É uma missão sagrada, que quando bem cumprida dá àqueles que a executam créditos especiais. Então, para aqueles pais que andam meio cansados, foquem nos créditos especiais, que Emmanuel garante que vem no dever bem cumprido, não é? No terceiro item, ele vai dizer então, vai trazer uma outra característica da família, dizendo que a família ela é composta por agentes diversos, significando dizer, como já falamos, que dentro do seio da família nós vamos ter almas amigas, mas muitas vezes almas inimigas, almas simpatizantes ou almas não simpatizantes, afetos e desafetos, que são reunidos dentro do lar para os devidos reajustes diante da lei. Então eu não sei se essa situação encontra ressonância em alguns de vocês, mas muitas vezes nós reencarnamos dentro de um lar onde nós nos sentimos um peixe fora d'água. É como se aquela família nos fosse estranha. É como se naquele grupo familiar nós não encontrássemos necessariamente pessoas que nos entendessem, que dividissem dos mesmos valores. E Emmanuel vai dizer então que é possível e ocorre até com alguma frequência que a criatura se sinta solitária espiritualmente dentro do contexto da família. E ele vai então comentar isso no capítulo 117 do livro O Pão Nosso, numa página também intitulada Em Família. Ele fala dessa solidão espiritual que às vezes nós podemos experimentar dentro das nossas famílias. Mas ele vai nos lembrar o seguinte: é importante que nós recordemos que nós não estamos ali por acaso, que houve um planejamento, que há uma razão, ainda que a gente não perceba, a gente não entenda, mas houve um planejamento que nos colocou exatamente no lugar certo. Então ele diz: preponderam no lar, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. E ele nos aconselha a não desprezarmos este campo sagrado de serviço, que é a família, por mais que nos sintamos acabrunhados na incompreensão. Então, ainda que nós nos sintamos desencorajados, desanimados, acabrunhados, como ele fala, diante da incompreensão dos nossos familiares, é importante que não desprezemos este campo sagrado de serviços. E ele fala assim: constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Então a família, esse campo, às vezes, de seres tão diferentes, de gostos diferentes, de tendências diferentes, às vezes é um irmão difícil, às vezes é um filho ingrato, às vezes é um pai que já não nos entende, mas
é preciso que nós olhemos para esse núcleo familiar sob a perspectiva da imortalidade, escutando e percebendo que Emmanuel nos diz: aí fostes colocado, porque aí é o teu campo de trabalho. É a seara onde a tua iluminação vai se realizar, através da convivência, através da tolerância, junto a esses entes queridos. E é importante que a gente não se desanime, porque é muito fácil sair de casa. E quando eu digo sair de casa, eu não digo pegar as malas e se mudar para Miami. Porque há muita gente que vive dentro de casa sem estar juntos uns com os outros. Às vezes a gente está longe e está mais junto de quem está junto. Então a importância dessa concepção espiritual, imortalista, de olhar a casa, de olhar o lar, de valorizar cada um dos elementos da nossa família, porque cada um deles é um campo, é uma possibilidade de trabalhos para cada um de nós. E repito as palavras de Emmanuel, seria uma falta grave desprezarmos a possibilidade do serviço iluminativo portas adentro de nossa casa. E ele vai continuar então para o quarto item, dizendo assim, que o Instituto Doméstico é uma organização divina, em cujo seio encontramos os elementos necessários para o nosso próprio aprimoramento e para a edificação de um mundo melhor. Então, o lar não só é essa oficina de almas que propicia o nosso crescimento espiritual, mas também é necessário para a edificação de um mundo melhor. Então, quando nós, por exemplo, passamos por uma construção e olhamos um prédio que está começando a ser levantado, a primeira coisa que nós vemos são as estacas, são os pilares que são colocados. E é preciso que os pilares, que as estacas sejam robustos, sejam firmes, para que a casa não caia, para que aquela base possa ser, aquela plataforma possa ser bem sustentada, possa ser sólida. Essa também é a imagem que me ocorre. Hoje, nós vivemos numa sociedade, numa plataforma frágil, porque as estacas estão frágeis, porque a família está desorganizada, porque as criaturas estão desistindo umas das outras, a começar pelo seio da família. Então, enquanto nós não fortalecermos os laços da família, nós viveremos em uma sociedade frágil. E por que isso? Então, quando nós estudamos Emmanuel no livro O Consolador, ele vai dizer para nós, por exemplo, na questão 108, é perguntado a ele, onde a base mais elevada para os métodos de educação? Onde a base mais elevada para os métodos de educação? E os espíritos, e Emmanuel vai responder, as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos valores da vida, constituem a base de toda a educação. As noções religiosas, exemplificadas nos mais altos valores da vida, constituem a base de toda a educação. Onde? No Sagrado Instituto da Família. Então, ou deveria ser, dentro do Instituto da Família, onde nós poríamos em prática a nossa religiosidade, a nossa ética, através da vivência dos nossos exemplos. Aí a educação. Porque ninguém educa falando, a gente educa exemplificando. Eu não posso virar para o meu filho, para a minha irmã, para o meu marido, para a minha mulher, e dizer, não grita comigo se eu estou berrando com a pessoa. Porque não é só dos filhos. Nós educamos toda a nossa parentela corporal através dos nossos exemplos, através da nossa vivência.
Então, nós somos mestres em educar através do discurso, mas só educaremos verdadeiramente se conseguirmos viver, praticar aquilo que nós mesmos falamos. E na pergunta 110, perguntam a Emmanuel, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E ele vai dizer, a melhor escola ainda é o lar. E dá uma resposta brilhante, porque ele vai fazer aí uma analogia entre o lar e a universidade, dizendo o seguinte, que no lar é onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. As universidades, as escolas, os estabelecimentos de ensino, diz ele, podem instruir, vão dar à criatura a instrução, mas só a família pode educar. De tal forma que a universidade faz o cidadão, mas o lar edifica o homem. E qual é a diferença entre o cidadão e o homem? O cidadão instruído e o homem educado. Eu posso sair da universidade com todos os títulos de PhD, com uma mente instruída, mas sem uma ética. Sem uma ética que guia aquela instrução. A ética vem da família. A ética vem de casa. A ética vem do comportamento dos pais, dos familiares. As crianças aprendem observando como nós vivemos. Então a família, nós veremos, ela exporta para o mundo os cidadãos. O mundo é o reflexo de como nós temos sido educados e educados. Se o mundo lá fora está frágil, é preciso que a gente reveja o nosso sistema de educação portas adentro de nossas casas. E de novo, não é só para com os nossos filhos, para com os nossos sobrinhos, para com os nossos netos, para todos aqueles que estão sob a nossa influência, digamos assim, não é? E na questão 109, Emmanuel lembra, aí falando mais especificamente da criança, que o espírito até 7 anos de idade, ele não completou ainda, ele não está completamente ligado ao corpo físico. E por não ter completado ainda o processo reencarnatório, ele está mais aberto e mais suscetível a novas ideias. Como ele coloca, mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade. Se ele encontra dentro do lar o que ele chama de pais legítimos, representantes do colégio familiar. Pais legítimos não são aqueles necessariamente que dão a vida biológica. Pais legítimos são aqueles que participam da vida dos filhos. Não são aqueles pais que entregam os filhos para outros cuidarem. São pais que estão diariamente envolvidos na vida dos filhos, preocupados na educação dos filhos. Pais legítimos. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem. Então nós vamos para o 5º item que Emmanuel traz nesse primeiro capítulo do livro Vida e Sexo. Quando ele diz assim, a família naturalmente evolve para os mais amplos conceitos da vivência coletiva, do núcleo familiar para a vivência coletiva, sob os ditames do aperfeiçoamento geral, sob a lei do progresso, conquanto se erija sempre em educandário valioso da alma, a família. Então aqui ele traz o conceito que foi falado lá no primeiro momento da nossa reflexão, né? Construção de uma civilização. Então a família é esse alicerce. Isso está posto também no Livro dos Espíritos, na questão 774. Os Espíritos nos falam sobre isso. Eles nos dizem que os laços da família são uma lei da natureza e que os laços sociais são necessários ao progresso
e os de família tornam mais apertados os laços sociais. Então, Emmanuel, nesse capítulo Em Família, em Pão Nosso, ele vai dizer assim, que a luta dentro do âmbito da família, ela é essencial para a redenção do ser humano. E aí ele pergunta assim, como sermos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir a 5 ou 10 criaturas? Então a gente vai parar e pensar um pouquinho sobre isso. Porque é de praxe, por exemplo, dentro do movimento espírita, como em outras religiões também, mas é muito característico no movimento espírita, que nós interpretemos o fora da caridade não há salvação como a necessidade de estarmos fazendo a caridade material. Então nós como posso dizer, nós nos vangloriamos de uma certa forma por toda a caridade que nós fazemos, pelo muito que nós doamos, pela caravana de amor, o meu tempo de domingo que eu vou cantar para os idosos, as comidas que eu dou para o Food Pantry do Bezerra de Menezes, a caridade com Fraternidade Sem Fronteiras, aqui não deixem de ajudar. Enfim, nós passamos a vida e colocamos esse conceito de caridade dentro desse patamar da caridade material, que é importante, que é necessário, que tem o seu valor, que precisa ser feito. Mas somos muitas vezes incapazes, arrumamos tempo para ir estar com o idoso no nursing home, no asilo, mas não encontramos tempo para sentar com o idoso dentro da nossa casa e escutar a mesma história sendo contada 5, 6, 7, 8 vezes. Temos paciência com o idoso que está no asilo, mas não temos paciência com o idoso que está dentro da nossa casa. Vamos ajudar as crianças do orfanato, mas não temos ao final do dia paciência quando chegamos em casa e o nosso filho e a nossa filha estão mais agitados porque nós chegamos em casa e eles querem a nossa atenção. Mas aí eu estou cansada, eu estou irritada. Mas no domingo de manhã, quando eu estou descansada, eu vou brincar com as crianças do orfanato. Há nisso, meus queridos, uma imensa contradição. Uma imensa contradição. A verdadeira caridade necessita começar dentro das portas da nossa casa. Paciência com o nosso companheiro, com a nossa companheira, nos dias que ele ou que ela não está se sentindo bem. Abrir mão daquilo que nós gostamos de fazer, muitas vezes do próprio trabalho espírita, para atender o próximo, mais próximo, que a providência divina colocou dentro da nossa casa. Por uma razão, essa pessoa está tão próxima de você. Ela pede os teus cuidados, ela pede a tua atenção, ela pede a tua paciência. Ela é a primeira pessoa a quem a tua caridade deve ser endereçada. Então, se nós não conseguirmos ser caridosos com 4 ou 5, porque esta caridade material tão importante é uma caridade, vamos colocar assim, relativamente falando, simples, fácil, porque a gente vai, porque a gente doa e a gente volta. A gente não convive, a gente não conhece, a gente não se relaciona com essas pessoas. E o crescimento, como diz Emmanuel, não desprezes, a tua família é o teu campo de iluminação, é onde o seu trabalho vai se realizar, porque essas pessoas estão junto de você, no dia a dia, te testando, te pedindo um pouco mais. Então ele vai continuar dizendo, é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo em uma casa pequena,
aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção na obra coletiva, o discípulo deve pensar em cooperar. Aprenda o discípulo a cooperar em favor de seus familiares no dia de hoje. E ele vai completar dizendo: convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós fazemos de tudo portas afora de nossa casa essencial. É essencial trabalhar, é essencial ir à casa espírita, é essencial fazer o trabalho de benemerência, mas Emmanuel nos diz que realização essencial é o trabalho portas adentro de nossa casa. Nós invertemos os valores. Nós fazemos do nosso núcleo familiar uma realização secundária e de tudo mais portas afora uma realização essencial. Não é isso que diz o mentor Emmanuel nesse trecho. Muito bem, vamos seguir em frente então. Ele vai dizer para nós que a paz do mundo, então, através desse processo de educação, através desse processo de doação, é preciso que nós tenhamos tempo para estar em casa, tempo para estar com os nossos familiares, tempo para estar com as nossas crianças. Eu contava ontem, quando fazia esta mesma palestra. Na minha casa, por exemplo, nós não temos televisão no quarto das crianças. Nós temos 2 filhos. E, com certeza, a cada semana eles pedem uma televisão. Cada um quer ter a televisão no seu quarto. E a gente vai dizer não até o dia que der, porque um dia eu sei que não vai dar. Mas eles têm 9, 10 anos, ainda dá. Então, nesse sábado, por exemplo, nós fomos assistir Hairspray. Os 4 na cama do meu quarto, não é? Assistindo Hairspray. Alguém já viu Hairspray? Sabe o que se passa? É um musical, não é? Que fala de segregação racial. Então é uma história musicada, é uma história muito bonitinha, mas passa numa época de segregação racial. Então aos bailes, e havia uma corda no meio do salão. De um lado da corda dançavam os brancos, do outro lado dançavam os negros. E os meus filhos falaram para mim: mamãe, o que é isso? E a gente aproveita aquele momento no lar, juntos, em família, para fazer daquele programa um momento de educação, um momento de troca. Então, a importância de abrirmos estes espaços. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, diz Emmanuel, a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Como consegui-la? Como conseguir a paz do mundo? E a pergunta é: como conseguir a paz dentro de casa? Porque nós criticamos as guerras, criticamos a violência, criticamos os governadores e, no entanto, nós mesmos não vivemos em paz. Não conseguimos gerenciar paz em nossas vidas e não conseguimos ter paz em nossas relações. Muitas vezes nossas relações estão em pé de guerra, pelas mesmas razões, pelos mesmos motivos que os países vão à guerra. Pela intolerância, pela rigidez, pela dificuldade de perdoar, pela arrogância, pela prepotência. Na base de todas as guerras, sejam elas minúsculas ou macro-guerras, existem os mesmos sentimentos e os mesmos fundamentos. Então, Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4, vai dizer: aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria família e a recompensar os pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Piedade, portas adentro de nossas casas. E Emmanuel, ainda no capítulo Em Família, capítulo 117, vai dizer: piedade que reconhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Então, nós estamos no reduto doméstico, cada casa, cada família da Terra tem o seu aspecto, a sua zona nevrálgica, digamos assim,
e nós somos convidados, através da piedade, do amor, da compaixão, a tentar ajudar na cicatrização dessas zonas nevrálgicas, entendendo que tudo tem seu tempo, não é? Nós temos o nosso tempo, as criaturas têm seu tempo, e é um tempo que é um tempo de Deus. Então, às vezes, nem com toda a nossa devoção, as coisas vão se resolver. Às vezes é preciso esperar, dar às criaturas o tempo. E há uma outra página de Emmanuel, chamada Na Intimidade Doméstica, onde Emmanuel fala para nós da parábola do bom samaritano. E acho que todo mundo conhece a parábola do bom samaritano. Mas ele diz assim, que é uma parábola repetidamente estudada, mas que sempre nos traz lições novas. E aí ele põe em itens as lições da parábola do bom samaritano. Todo mundo sabe, não é? O samaritano que vinha descendo de Jerusalém para Jericó e encontra um homem caído, ajuda o homem, cuida das feridas, põe na pousada, paga a pousada, diz para o dono da pousada tomar conta do indivíduo e segue em caminho. Em suma, não é? Então essa é a parábola. Essa parábola é uma parábola que Jesus nos passou, tentando nos ensinar o que a caridade real significa. E aí ele vai dizer assim, o viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita, não tem hesitação, auxilia-o, estende-lhe as mãos, pensa-lhe as feridas, como vou cicatrizar essas feridas. Recolhe aquele homem nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Leva-o ao albergue mais próximo, põe debaixo de um teto, garante a pousada, paga. Não faz perguntas. Não faz perguntas. Então Emmanuel diz, essa é a caridade real. Mas até agora, transcorridos quase 2 milênios, diz ele, nós nos preocupamos, como falávamos, em usar da caridade portas afora de nós mesmos e portas afora do nosso reduto familiar. Aí ele diz assim, mas quase sempre temos dentro de nossa casa os caídos do caminho. Não desceram de Jerusalém para Jericó, mas caíram da fé para a desesperança, da alegria para o desespero, do sorriso para a tristeza. Estão dentro da nossa casa, estão no nosso círculo familiar, os caídos da estrada. Mas a gente vai salvar os caídos que estão lá fora. Porque para os caídos dentro da nossa casa, nós temos perguntas, nós julgamos. Está caído? Caiu porque fez más escolhas. E nós entramos num julgamento que nos limita a capacidade de amor e a capacidade de ação. Quando Jesus nos ensinou que o amor ama, ajuda, não importa, não pergunta, não julga, dá simplesmente. E aí ele fala assim, julgamos assim, que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis, toda vez que decidirmos usá-la na vida íntima. Então ele faz essa proposta, se nós pudermos pensar a parábola do bom samaritano e junto a ela colocar esses ensinamentos trazidos pela espiritualidade superior que fazem do lar um reduto divino, que fazem do lar uma seara de luz, de trabalho, de oportunidade, não é? É necessário que o nosso coração, como diz Paulo de Tarso, se encha de piedade e que nós nos aproximemos desses familiares com amorosidade, com compaixão, trazendo para dentro de casa o conceito da caridade, tão usado, portas afora do ambiente familiar. E ele vai continuar então dizendo assim, numa frase muito linda, encontrarás no lar o templo de corações
em que as leis de Deus te situam transitoriamente o espírito, a fim de que aprendas a ciência da alma no internato doméstico. Eu amei essa frase, porque me sinto assim, nós estamos num internato doméstico, não é? Internados provisoriamente para aprendermos as ciências da alma, ou seja, a ciência do amor. Para aprendermos a amar, se não conseguirmos amar aquele que está mais próximo de nós. Porque quando nós nascemos unidos pelo laço do sangue, da consanguinidade, nós nos tornamos mais dispostos a perdoar. É meu irmão, é sangue do meu sangue, a gente não fala assim? Os dois aí, é sangue do meu sangue, não é? Então o cara pisa na bola, mas é meu irmão. Nós crescemos juntos, nós brincamos juntos, eu vou perdoar, mas é minha mãe, mas é meu pai. Então, esse sentimento nos predispõe a uma vivência mais amorosa. E a proposta da família e a proposta do quinto item que Emmanuel trouxe, não é? A edificação de uma sociedade melhor, é que nós levemos esses conceitos que vivemos dentro de casa e quando eu olhar para você, eu pensar, você também é minha irmã, merece o meu sacrifício, merece o meu perdão. Tudo que eu faço pelo meu irmão de sangue, eu preciso fazer por você também, porque você é minha irmã, mais minha irmã do que o meu irmão de sangue, minha irmã em Deus. É minha irmã em Deus. Então nós vamos aprender dentro do reduto familiar esses conceitos, essa vivência, a gente se sacrifica pelos nossos irmãos. Imagina um dia em que nós vivermos em uma sociedade que vamos nos sacrificar um pelos outros. Você tem um filho, você tem um irmão, está com frio, você tira o casaco. Você dá o teu melhor. E se nós dermos o nosso melhor para todos os nossos irmãos em sociedade? Então a casa, o nosso lar e os nossos familiares são uma bênção de Deus. São uma bênção de Deus. E nós vamos concluir a nossa fala trazendo então do livro Jesus no Lar, edição bastante antiga a minha. Já bem despencadinha as páginas, mas muito preciosa, no capítulo 2, intitulado Escola das Almas. E nesse capítulo, então, a sogra de Pedro indaga a Jesus: Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a vida no lar? Ele olha para ela de modo significativo e ela continua dizendo: iniciamos a tarefa entre flores para encontrar depois pesada colheita de espinhos. Muitas vezes a criança lindinha que chega, a gente não sabe que é um tremendo inimigo do passado que vai me dar uma tremenda dor de cabeça, ou a gente se apaixona pelo nosso esposo, pela nossa esposa, e depois vamos percebendo devagarinho que há várias questões a serem resolvidas, não é? Então ela coloca: no começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. E ele diz para ela: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E ele pergunta a ela: que fazes inicialmente as lentilhas, antes de servi-las à refeição? E ela diz: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo, para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, para dar a elas o sabor. E ele vai dizer então para ela: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual.
O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Então o lar é, para cada um de nós, a água fervente a trabalhar nas lentilhas endurecidas que somos todos nós. Porque muitas vezes nós gostamos de pensar que o problema na minha casa é o meu pai, que ainda não me entende. É a minha mãe, que pensa diferente de mim, com valores diferentes. São os meus filhos ingratos. São os meus irmãos que são diferentes. Mas nós, todos nós, somos lentilhas necessitadas da água fervente para maciar os nossos corações e iluminar as nossas almas. Cada um de vocês está dentro de uma panela do tamanho exato. E a água está na temperatura certa. Porque quem mandou a panela foi Deus. E quem ligou a temperatura do fogão também foi Deus. Então vamos orar, pedindo a Ele que nos dê forças para aguentar a panela quente ou o forno onde estamos sendo assados para o grande banquete celestial, para a grande festa do reino de Deus, que é a festa da paz, que é a festa da harmonia, onde as almas redimidas, através da bênção do lar, vão poder um dia ser partícipes. Muito obrigada e muita paz.